Que tal se despir das aparências, das convenções? Que tal se conectar à dureza da vida? Ou você vai me dizer que a vida só te traz coisas boas? Acho que não, né? E é por isso que estamos aqui hoje, para falar sobre conquistas, desafios e resiliência, porque assim somos nós mulheres. Mas antes de tudo, estamos aqui para nos apresentarmos. E eu não poderia deixar de ter uma parceira maravilhosa para compartilhar comigo tanto conteúdo bom para que possamos nos ajudar. Com vocês, a minha amiga Rossana. Oi, Dani. É um prazer, de fato, estar aqui nesse lugar. E, e quem eu sou, né? Eu sou tantas coisas e eu estou tantas coisas também. Eu sou Rossana, como a Dani já falou. Eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga que clinico na infância, na adolescência. Eu sou psicopedagoga, eu sou neuropsicóloga, eu sou professora de yoga dance, mas eu sou muito mais do que todas essas formações, porque eu sou uma curiosa, eu sou uma mente inquieta, eu sou das que gostam de trazer o novo, de fazer entregas e principalmente de estar com mulher. Por isso que é super bacana estar aqui nesse lugar contigo, Dani. Pois é, para mim também é uma grande alegria. Eu sou Daniela Nogueira, para quem me conhece sabe que eu adoro me comunicar. Gosto de refletir sobre a vida, sobre suas nuances, e nada melhor do que um podcast. E Rossana, como psicóloga, que tem um conteúdo incrível, que é uma amiga que tantas vezes tomamos vinho e um papo fluiu de uma forma tão bacana, eram tantos conteúdos maravilhosos, e a gente pensou, poxa, por que não compartilhar? Como você falou, eu gosto de estar com mulheres. Por quê? Porque a mulher ela é muito grandiosa, né? Nós temos tanto a dizer, tanto a compartilhar nossas alegrias, tristezas, né, conquistas, perdas, todas nós, né. Então, o nosso intuito é nos darmos as mãos para seguir essa jornada deliciosa de descoberta, né. É isso, Dani. Então a gente criou, né? A gente construiu essa ideia de podermos juntas fazer, né, um podcast do qual a gente possa entregar de alguma forma ou de outra um pouco da nossa vivência, da nossa história e que isso sirva, né, e que, né, é o que eu acredito, sabe. Eu acredito que o que a gente tem de vivência, o que a gente tem de experiência, no fundo, é meu maior desejo, que seja algo que sirva para vocês que estão ouvindo a gente, para que a gente possa, de alguma forma, ensinar ou trazer, a partir das nossas experiências, algo que sirvam para ajudar vocês. Será que a gente consegue, Dani? Ah, a gente está de uma forma muito despretensiosa, né. Então a gente está aqui para se ajudar, para todo mundo aprender junto, porque com a experiência de uma, a outra escuta e diz: "Poxa, eu não estou sozinha", né. Agora, gente, vocês sabem como surgiu esse título, "Descer do salto"? Né, Rosana, foi muito Sim, interessante, porque ele é um pouco dúbio, eu penso: "Ó, descer do salto", né, todo mundo quer estar no salto. Eu nasci de salto, eu adoro um salto. eu também. Mas a ideia inicial era o quê? Era quebrar paradigmas, é poder você descer, se sentir confortável, né, com você mesmo, é você se abraçar, é você tirar as máscaras, sair um pouco dessa pressão social que impõe sempre, você tem que ser perfeita, né, você tem que estar se equilibrando o tempo todo, você não pode errar, né. Então o Sim. descer do salto é ter esse conforto na alma, não é isso, minha amiga? Sim, então, descer do salto, ele traz várias, né, reflexões. Porque, por exemplo, descer do salto para mim não é nada fácil, Dani, é desafiador. Porque eu sou pequena, né, então eu aprendi que o poder está muito na estatura. Então, desde pequenina, a minha mãe, eu acho que aos 11, 12 anos, trazia essa coisa assim do crescer, do ser grande. E o salto, ele ajuda na postura, né? Ele faz a gente se sentir mais elegante. Então, para mim, descer do salto é algo extremamente desafiador. Por isso
que a ideia é super bacana, porque é o grande desafio. A gente vive a vida eterna sendo desafiada, né? E para você, Dani, quais são os seus melhores, maiores desafios? Ah, são muitos. Eu acho que ao longo da vida nós encaramos muitos desafios, o que é muito bom, né? Porque quando você está na zona de conforto, acho que perde um pouco a graça, mas muitas vezes assusta, né? Você tem que tomar decisões muito jovem. Por exemplo, na minha vida profissional, eu tinha que decidir o curso que eu ia fazer. Então, eu estudei direito, que é um curso que acho que todo mundo deveria estudar, porque é fantástico. Eu sou advogada e para mim foi muito enriquecedor e é até hoje. Mas, por exemplo, eu também queria ser atriz, né? Mas eu venho do patriarcado, de um pai mais conservador. Atriz, como assim? Você só é reconhecido quando você tem uma projeção nacional, né? Ser advogado, não. Você tirou a B, você é advogado. Mas para ser atriz, se você fizer um teatro na sua cidade, você não tem aquele reconhecimento que você tem se você tiver um nome Ah, nacional, imagino. digamos. Isso é um desafio. Então, para mostrar às pessoas que eu poderia dar conta de que é possível, né? Tanto que eu participei de um teste de uma novela da Rede Globo na época. Isso ficou na minha história, que foi grandioso, porque primeiro é difícil conseguir testes, né? Para uma novela, era uma novela das 8, Senhora do Destino, que era uma novela que foi uma novela super de destaque, né? Sim, com certeza. Novela das 8. Passei no teste. E desafiador, porque eu ia gravar num set de filmagem gigante, cenas externas, né? Era tudo muito novo para mim. Até então eu fazia teatro, comerciais, isso foi desafiador, né? Entrar no Sim. mercado de trabalho como advogada e tão jovem, né? Uma vez eu me lembro que no escritório chegou um cliente, olhou para mim e fez: "É a senhora que é advogada?" Eu disse: "Sou eu mesmo, meu senhor." Tipo assim, aquela mulher mais mionzinha, mulher, né? Já Sim, dá aquela falta um pouquinho de credibilidade até você mostrar que veio, né? imagino. O desafio de ser mãe, eu dizia: "Meu Deus, ser mãe", mas é porque eu sabia que eu ia amar tanto, que amar dói, né, que eu dizia: "Ser mãe, meu Deus". Não é que eu não Senti isso quisesse, é também. aquela responsabilidade de botar alguém no mundo, então para mim Sim, isso é gigante, tanto é que eu só tive um, né, então foi desafiador, é até hoje, porque eu é olho meu filho verdade. crescer, eu digo: "Meu Deus, esse ser humano fui eu que fiz, eu tenho responsabilidade sobre ele, até encaminhá-lo", né, então contribuir socialmente para a criação de um ser humano. Isso é muito Isso, sério, né. muito. Casar para valer, para fazer valer, né, para que Para dar seja a vida certo, toda, né. para dar certo, uma só carne, né. E parece que a Uau! responsabilidade é da mulher, né. Da mulher e que nós cedemos muito, né, porque somos mulheres, eles são muito Sim, muito especiais, mas de fato é a mulher que sim. segura um casamento. Isso dá um tema bom para um Dá, dos isso próximos dá um aí ótimo tema, podcast. porque eu tenho algumas reivindicações sobre isso. E você, amiga, agora fala dos seus desafios. Os desafios para mim, poxa, Dani, foram tantos, tantos, que é bem difícil para mim, trazer algo aqui agora, sabe, porque eu fui uma mulher no meio de 9 homens, criada no meio dos homens, do qual minha mãe e meu pai eram extremamente machistas, então tu imagina, né. E eu casei aos 20 anos, e aos 20 anos eu queria a liberdade de sair de casa para poder ser quem eu era, e eu era uma mulher super aventureira e que queria galgar o mundo, né, então eu era literalmente uma mulher do mundo. E quando eu me vi casada, eu me vi novamente acorrentada. Há uma outras regras, mas de novo acorrentada. Então, o primeiro desafio do casamento foi perceber que há regras para isso, né, e começou assim dizendo: "Onde é que estão as roupas de uma mulher casada?", porque parecia Uhum. que tinha as roupas de mulher casada, né, que não eram as roupas que eu usava antes. E por aí foi até aquela coisa, assim, do desejo de um futuro, de uma pessoa livre economicamente, e uma pessoa que pudesse produzir a questão dos sonhos, né, os Dos sonhos de sonhos. uma mulher. E eu sonhava ser uma psicóloga que iria, ir para França, estudar psicanálise, ia ser uma escritora, e por aí vai, meus sonhos, né. E o bom é que daí eu passei no concurso, sabe, do qual eu recebi essa bolsa, mas nesse período, olha só, o destino é muito mais do que a gente mira
num sonho de desejos e a gente recebe aquilo que a vida tem para dar, né. Então o que a vida me deu é que quando eu consegui algo do qual eu sonhei por um bom tempo, eu simplesmente estava grávida e eu não podia ir para a França cursar psicanálise, para depois ser uma escritora de psicanálise. Isso foi um grande desafio, foi ser mãe no momento do qual eu ainda desejava muito ser alguém absolutamente livre, fazer um monte de coisas, as quais eu entendia que até então tinha sido podada. Eu acho que esse foi meu maior desafio, Olha Dani. como eu fui num caminho diferente do seu. A maioria das minhas amigas queriam casar, né, eu não, eu queria, me formar, queria viver, viajar, depois casar, porque eu entendia que o casamento, viria num outro momento, ele não era prioridade para mim. E de fato isso foi muito bom, porque eu acho que eu encontrei o meu marido na hora certa, já mais madura, né, e isso foi importante para mim. Então eu fui na contramão do que você e muitas mulheres pensaram. Mas talvez isso me faltou alguma coisa, como por exemplo, casar mais jovem, né, ter filho, ser mãe mais jovem, tá entendendo? Então, ter um lado bom e um lado ruim disso tudo. Como na vida, né, não só Sim, se ganha e se perde. E é isso que a sim. gente tem que entender da vida, né. Tá valendo. E além disso, a gente não tem só um desafio, né. Se a gente quando fala aqui de desafio, viver hoje, Sim. nesse tempo, século XXI, com a minha idade, com a tua idade, é um desafio, né. É um desafio, demais. Eu me lembro de você falando aí sobre que seus pais eram machistas, né, eu me lembro do meu pai, nós somos 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Então, existia aquele ciúme dos irmãos, né, minha irmã são 10 anos mais velha que eu, e meu pai sempre muito formal, e aí eu me lembro que eu queria participar da conversa, ele conversando com meus irmãos, aí eu fui falar: "Papai", fazendo uma vozinha assim meio de menina, ele: "Que voz é essa, menina?" Eu falei: "Ô papai, como foi hoje, não sei o que, a safra", aí meio que brincando com ele, falando grosso, todo mundo riu. Então, às vezes, você tem que se portar meio mulher macho, sim senhor, Sim, para que você sim, se sim, encaixe naquele sim. quadro, E isso né. é muito legal que tu traz, Dani, porque tu sabe quais eram as minhas brincadeiras de infância? Hã. Eu jogava futebol, eu era goleira, porque Tudo meus bem. irmãos me colocavam como goleira, Olha e eu só. fiquei boa na adolescência, na escola. Os professores me chamavam, os professores da educação física, para ser goleira. Por quê? Eu era a que pegava a bola dos meus irmãos, eles queriam Aham. treinar e eu ia para o gol. Olha Eu só não que podia barato. jogar, mas eu podia Aham, ser a goleira, e é aham. isso, né. E imagine que hoje, quantas conquistas, né, hoje temos times de futebol feminino, Sim. né, essas conquistas maravilhosas que também será tema dos próximos, que tem tanta coisa boa para a gente falar desse universo feminino, né. Quantas E coisas, é por isso que né. a gente está aqui, né, Isso. onde a gente encontrou esse lugar seguro, que é um podcast, para poder compartilhar essas vivências, essas dores. De repente, a gente tem alguém ouvindo a gente triste, porque algum acontecido na vida dela, e quando ela compartilha aqui da mesma dor, eu acho que isso traz um conforto para a Sim, alma dela, né. sim, É onde eu digo que a gente precisa se dar as mãos, sem julgamentos, né, a gente sim. se ajudar. Então tem muita história boa para contar. E além do trivial cotidiano insano, me diga aí, Dani, depois que a gente falou tanto aqui sobre os desafios, o que é que a gente pode falar sobre as resiliências? Exatamente, resiliência. E eu pergunto para você, Rossana, qual a origem dessa palavra resiliência? Olha, a resiliência não é um termo novo, ela já está há algum tempo na mídia e muitas vezes a gente utiliza sem dar conta, mas a resiliência, ela é um termo tirado da física que tem a ver com um metal que consegue receber pancada, ir e voltar, como se fosse uma mola. Então ela vai como teimoso. Você Sim, é já viu aquele aquele brinquedo, bonequinho da né? O criança João que se teimoso, dá o é. murrinho, João Teimoso, Sim, né? Que ele perfeito. Boa vai e ilustração, volta. boa Então a ilustração. física traz a resiliência para o material meio mola, né? Que ele tem esse movimento de poder ir e vir intacto. Então a resiliência é esse suporte que a gente tem para lidar com os desafios da vida.
O que é perfeito, porque a resiliência é de que forma você pode agir para ser resiliente, né? Eu vejo como uma pessoa muito sábia, porque o resiliente ele tem flexibilidade, ele tem adaptabilidade, otimismo, força interior e apoio social. Olha que interessante, né? Ele se adapta à situação, ele sabe ter o controle emocional para encarar aquela adversidade. É Isso é isso. muito sábio, gente. Isso tudo na vida, com seu filho, com seu marido, no seu trabalho. Se a gente Sim, consegue respirar, né? sim. A forma que você vai se dirigir ao outro, que você vai expressar. Por exemplo, você vai dar um não, né? A forma que você vai dar um O não, limite, né. até a forma que você vai dar um não tem que ser diferente do que, né? Eu não sei se cabe aqui, mas é uma forma de se portar, Com né? É certeza, uma com forma de se certeza. adaptar àquela situação, àquela adversidade, Claro. mas se colocando. Mas isso que eu vi sobre a resiliência do apoio social, da rede social, isso é uma das coisas que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é uma rede social onde a gente está trazendo você para ter esse apoio social, né? Que a partir daqui você vai ganhar força, É verdade, né? Dani. E eu fiquei pensando quando tu falou, veio aquela ideia, assim, de que esse podcast é uma resiliência, Pois é. né não? Sim, Porque vê sim. só, uma vida louca que a gente tem, né, um cotidiano insano, como eu trouxe aqui, que a gente corre para um lado e para o Sim. outro para levar filhos, netos para a escola, de dar Aliás, conta de filhos, sim, de marido, de escola, de trabalho, de tudo. parece E a gente tá aqui curtindo não nossos é? sonhos. Olha só, parece que a gente está aqui, tá tudo bem, foi tudo muito bem ensaiado, gente, foi uma correria para chegar aqui, né, minha amiga? Nem me fala. E aí, vamos mesmo? Vamos lá, tal hora, marcamos com nossa equipe maravilhosa e conseguimos estar aqui, dar conta, porque a Sim, mulher polvo, né? Mil olhos, mil braços. O sim, homem, os bichinhos dos homens, a gente ama vocês, vocês são maravilhosos, mas os bichinhos só tem uma com direção, certeza. né? Desculpa aqui, os meninos aqui que estão nos bastidores, os homens que estão nos assistindo, que A sejam gente super ama bem-vindos, vocês, mas gente. a mulher polvo, muitos braços, muitos olhos, e ela consegue administrar isso Muita tudo, mas é versatilidade, cansativo né. também, né. A gente que é professora, É, que é administradora, que é a doméstica, que é a advogada, que é a sim, psicóloga, sim, que é a sim, mãe, que é sim, a avó, né. A gente é exatamente. muita coisa E que tem que e ser reconhecida, né, porque a gente está falando de resiliência, mas olha como uma coisa puxa a outra, agora eu falo reconhecimento. Se a gente tiver o reconhecimento já é muito bom. Mais um tema que a gente precisa ter aqui no nosso podcast, com anota aí certeza. diretora, porque É, reconhecimento é um negócio fantástico. Tudo que a gente quer na vida, amor, por favor, reconhece, é né? sim. Agradece aquele esforço todo da mulher, Sim, é porque verdade. só cobra. As coitadas das mulheres ficam, né? E no final, quando você erra um pouquinho, errou. Errou! Meu Deus É. do E a céu. gente dá conta, Dani, mas nem Dá. sempre, né. Nem sempre. Nem E tudo sempre, bem também, mulher, e nem tudo bem errar, gente, sempre. pelo amor de Deus. É a história da vulnerabilidade. E eu nem Descer do quero. salto É, para ser vulnerável. isso. E eu nem Maravilha. quero dar conta o tempo todo, tu queres? Você quer? Eu não. Eu Você não quer? Eu quero, não quero, não. porque eu não sou guerreira, Ai, ninguém é gente. Não sou perfeito. guerreira, eu só corro porque o meu corpo precisa trabalhar as emoções, mas correr o dia a dia Ex- e viver como as pessoas falam hoje, que vai pra academia e diz assim: "Paguei". Não, não paguei nada, porque pra mim a vida dá falta e eu vou viver com essa ideia de que falta um monte de coisas e E tá tudo tudo bem, bem, pode faltar, porque claro. eu sou humana, né. Tu Sim, também é? eu sou, graças a Deus, eu sou Né. imperfeita, amor. Você quer ser perfeita? Olha, não vai Eu dar quero certo. mulher, mas é Não, porque eu não dou amiga, conta mas querer nós mesmo. queremos, mas a gente fica nessa busca incessante de ser perfeita para ser aceita, Ah, não. tá? Eu É, quero ser bondosa, mas não quero ser boazinha, eu não não, quero não. tá? Para de querer ser boazinha. E Olha outra para você. coisa, se frustrar nessa ideia de que mulher pode tudo, que mulher consegue tudo, que mulher resolve todos os problemas, dá licença, né, Não, mas quando amiga. a gente se compara a eles, a gente consegue ter mais essa percepção, essa velocidade das coisas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Com Mas certeza. nem sempre vai ser perfeito e nem sempre vamos dar conta, Não, não. né? E nem a gente quer, né. Jamais. Ai, gente, que delícia, viu, minha amiga? Adorei, que bom. Gente, bem-vindos aqui, a esse lugar aqui seguro, para que a gente possa falar de tantas coisas boas, né, minha amiga? Sim, inclusive
das nossas vulnerabilidades, porque a gente não dá conta mesmo, Ai, que delícia ser vulnerável, gente. tá tudo bem, que delícia ser Descer do imperfeito, que delícia descer do salto! salto, que Pisar delícia no ficar chão, confortável, né. aterrar, né. Portanto, meu amor, Sermos quem somos, longe das formalidades. vamos nos E eu vou ter que abraçar. ficar pequena, Sim, sem salto. Tá tudo bem. tá tudo bem, eu também não sou alta. Quem disse que só é bacana se for alta, né, amiga? Os paradigmas Então, sociais, sim, foge deles, sabe? É você com você mesma, né? Seja é fiel a isso. você mesma. E é isso. Aquela história, né, de que a verdadeira elegância, ela tá em quê? Ser quem somos. Então, Exatamente. somos elegantes? Às vezes? Sempre? Não. E tá tudo Ah, ok, bem, também não acho. ser. Sério, gente, isso é maravilhoso, né? Ser quem você é. Deve ser tão triste você ter o tempo todo ser um personagem para agradar. É bom ser também um personagem De de vez vez em em quando, quando, amiga, né? mas é, e nós somos, de vez em quando, com as Somos. máscarazinhas, Sim, e tá tudo bem socialmente, sim. mas não faz disso a tua medalha de honra. Não. Vem cá, tem um comunicador que ele diz que a grande sacada da linguagem, né, de quem quer comunicar ou alguma coisa para alguém, é a simpatia. O que é que tu acha disso? Perfeito. Um sorriso, né? Mas essa simpatia, ela tem que vir da alma, de dentro. Para isso, você tem que estar conectado com você mesmo, né? Você tem que entender o seu valor, né? Para que você transmita essa luz, essa aura, esse sorriso, essa simpatia, né? É verdade, mas eu fico pensando sobre essa simpatia e eu penso assim, quando que a gente não consegue ser simpático, né? Aí vem essa outra vertente. Não estar bem com você mesmo, tudo bem também, né? O que não pode é o tempo todo você achar que tem que estar simpático, que tem que estar linda, que tem que estar acertando tudo, né? Ser Eu acho que o problema simpático, mora aí, entendeu? ser simpático para agradar o outro, para fazer com que o outro fique bem a partir da gente. Sim. Massa. Mas E se você tá fosse bem? sim, mas vê bem, se fosse só isso, né? Se fosse só isso, eu vou ser só simpática. Aí eu só digo: "Oi, Dani, que linda, que maravilha", e eu sou só simpática. E se isso fosse o grande segredo da vida, seria muito fácil, não é Muito não? fácil, mas não é, né? É Não, muito mais além, claro que não, né? porque eu não posso ser simpática com aquilo que eu não concordo, eu não posso ser simpática com alguém do qual eu não entendo suas ações ou atitudes, né. Então como é que eu vou lidar Exatamente. com essa simpatia como comunicação, quando na verdade tem muito mais do que apenas a comunicação aparente, tem sentimentos Sim, e tem sim. emoções. É, ninguém é o tempo todo. Tem a boneca Guigui, eu não sei se você conhece, tem a boneca Guigui dos anos Ai, 80. é ótima A turma que é mais jovem não vai essa. lembrar, mas ela sorri o tempo todo. E eu uma vez fiz uma palestra e usei ela como uma sátira, né. Eu botei a robô Guigui que tem que sorrir o tempo todo, né. Então aquela coisa, tudo você tem que achar lindo, tudo de todo mundo e ser sempre a legal, né. Então, por favor, não tem que ser boazinha, tem que ser bondosa, né. Mas longe dessa coisa de ter que ser simpático o tempo todo para agradar todo mundo, de fazer o que todo mundo quer que você faça e não o que você quer de fato. Então eu vejo assim, amiga, resumindo, diante de tudo que nós falamos a respeito do título, descer do salto, que é trazer esse conforto para você mesma, é você, olhar para dentro de si, é você se abraçar, se conectar, porque hoje com a faixa etária de vida que eu tenho, eu descobri que sou eu comigo mesma, é você com você mesma, né. Então, por mais que a gente tenha as pessoas que a gente Quem ama ao nosso gosta de redor, Jorge é Jorge mesmo, não é? né. Então, você precisa se apreciar, não espera nada de ninguém. Se dá um tempo, tem um tempo para tudo. Vai tomar um banho, demora no banho, igual você fazia quando era adolescente, né? Sim. Então, assim, eu acho que é importante. Quando você faz o que você gosta, vai fazer uma atividade física, ouvir uma música alta no carro, você ali está liberando tensões, né? Está liberando tensão. Então, ali você vai ter um autocontrole de você mesmo, né? Tudo parte da premissa de que você deve olhar para dentro de si. Eu sei que isso parece meio clichê, né, já só: "Ah, olhar para", mas é gente, isso é É real. isso, A é partir do fato. momento que você se conecta com você mesmo para entender seus gatilhos, suas falhas, né, de que forma eu Suas posso ferramentas. você que é psicóloga vai falar ainda melhor do que eu, o que eu estou querendo dizer. Então se conectar, né, se Sim, sim, abraçar, sim, sim. né, se dar um tempo. Sim, é verdade, Dani.
Para mim, autoconhecimento, ele é liberdade, né. Então, quando a gente se conhece e quando a gente acolhe as nossas emoções e a gente abraça a tristeza, a gente abraça as nossas alegrias, a gente abraça os nossos egoísmos, as nossas frustrações e a gente para dar conta do que de fato está acontecendo na nossa mente e no nosso corpo, a gente começa a se reconhecer, se redescobrir e construir ferramentas, porque é isso, são as ferramentas que nos salvam. Sim. Porque eu, por exemplo, quando eu estou muito zangada, sabe o que é que eu gosto de fazer? Boto uma música num sonzão bem alto e eu danço loucamente, desesperadamente. E quando acaba, parece que eu exorcizei toda a raiva que eu tinha no meu corpo. Liberou tensão, né. Tudo, e eu fico assim, uma É. gatinha Ai, que manhosa, né, então ótimo. acabou tudo. É. Então a gente dá conta, né. Mas para isso você precisou entender que o que é qual de que forma, que ferramenta eu tenho para superar aquela adversidade, Exatamente. né. Perceber, né, Sim. que tem uns 5 passos que se fala, acho que é o Daniel Goleman que fala, assim, sobre 5 passos para a inteligência emocional, e eu tô me lembrando aqui agora que ele fala que o primeiro passo é perceber a emoção. Então, quando você dá conta, assim, né, quando a gente tá falando com criança: "Mas eu não entendi, você tá o quê? Com raiva? Chateado? Você tá triste? O que tá acontecendo?", né. Então perguntar para o outro é também Para a si, e possibilidade perguntar para de você mesmo. perguntar para você mesmo, né. Fantástico. Você se sente assim que você baixou a sua energia, você desceu do salto, e você não só desceu do salto no sentido, assim, de que você ficou livre e confortável, Mas se mas você conectou. desceu porque você perdeu a sua energia vital? Sim. Aí você vai, esses altos e baixos que a gente está falando, que simbolicamente a gente poderia dizer descer e subir do salto, né. Aí, quando eu desci essa energia, né, então para um pouco e te acolhe e pensa assim: "O que é que foi, né, Rossana, que aconteceu contigo? Por que tu tá cabisbaixa? O que foi de fato?". Porque, Dani, às vezes a gente nem sabe, né. Se a gente não trouxer a luz da consciência para identificar o que a gente está sentindo, Eu acho que tem é Zé, né. eu sei até que não é tema que a gente vai até abordar sobre a ioga, que é muito interessante, que você vai falar com muita precisão, é exatamente quando você percebe sua respiração. A gente passa pela vida no cotidiano, no dia a dia, passou, tá passando, você não percebe nem sua Sim, respiração, né. respira, né. É, eu acho isso fantástico, a história de se conectar, né. Isso é Exatamente. muito legal, Quando a muito gente para, legal. assim, que faz Quando você faz uma oração, né, você tá ali, é quando eu canto, também eu fico bem. Quando bacana. eu danço, eu também fico bem. Quando eu leio um livro, eu também fico bem. Quando você aprecia um bom vinho, Quando né, que a gente ai, que ama, bom que tu lembrou não isso. é? Amo Foi a tomar um partir bom daí que surgiu vinho. esse programa, né, Imagina degustar um bom vinho e não é? trazer as emoções para o sentido, né. Exato. Eu me lembro de um dia desse, eu escutei uma pessoa que estava num processo extremamente depressivo, e a mãe não sabia o que fazer, e ela já tinha feito de tudo, e a pessoa estava na cama. Então a mãe chegou junto dela e disse assim: "Fulana, só sente o cheiro desse café que eu estou fazendo para você", Olha que né. Então fantástico. essa coisa, assim, do trazer os sentidos, Ai, os né. sentidos que passam despercebidos, né, e que é milagrosamente está ali dentro de você, é um milagre, é uma, né. E eu adoro fazer isso. Eu adoro sentir os cheiros. Eu adoro sentir os cheiros e ouvir minha voz. Por exemplo, agora eu tô ouvindo minha voz, ela tá um pouquinho baixa, mas eu gosto de gritar. Ai, eu sou tão Eu também, o gasguita. meu tom sempre está acima, eu preciso educá-lo mais Aí também. tem hora que eu tenho que dizer assim: "Respira, Rossana, É, para". é. Eu não sei se é quando eu me empolgo ou quando eu fico com raiva. Às vezes quando eu fico com raiva, mas às vezes quando eu me empolgo Acho que os 2 também. talvez são sentimentos, né, extremos de ou de raiva ou de uma alegria extrema, de um entusiasmo, né. E as ferramentas, né, que a gente utiliza para a gente se acalmar É. são tantas. Então gente, olha só, quanta ferramenta bacana a gente falou aqui, né, que você pode utilizar para você se descobrir, se ter melhor, conforto da alma, né, para você ter esse relaxar, né, esse
Isso. Tu falou do vinho, eu fiquei aqui pensando sobre esse vinho, sabe, porque ele é um recurso para mim, mas ele também é uma ferramenta, porque através do vinho eu também me percebo, porque tu trouxe também a boneca Guigui, né, foi É, que aquela do falamos antes, que dá sim para sim, só o tudo. sorrisinho. É, O vinho ele me tira desse lugar da consciência plena, de Guigui dá o sorriso sempre, de daquele ser sempre lugar de associável. que eu tenho que ser a bacana, Uhum. legal, a good vibe, Ah, né. Porque eu sei que eu construí esse padrão, é. sabe, Dani. Eu construí Uhum. esse padrão de good vibe. Então, é bem difícil a gente parar para tomar consciência de que esse padrão que você construiu, você é responsável. E se você vai quebrar, você tem que saber por que você vai quebrar esse padrão. Mas isso tudo aí, a maturidade traz muito isso, né. É onde eu digo, a gente Demais, perde um colágenozinho, mas a demais. sabedoria, a sacada vem vindo com tudo e a gente faz essa É. compensação, e aí, minha filha, dá tudo certo, né. Tu sabe uma frase que eu tenho trazido muito na minha vida, né, de uma década para cá eu venho trazido muito isso e por isso eu tenho mudado muito a minha vida. Então assim, o que eu fiz até agora e o que eu quero continuar ou não fazer mais. Então eu tenho feito Isso é profundo, diversas vezes importante. essa pergunta na minha vida, porque eu sei que dos 20 aos 40 anos eu vivi no mecânico social. No mecânico A social. maioria das O que se pessoas espera de vivem. uma mulher, o que se espera de uma mãe, o que se espera de uma dona de casa, o que se espera de uma avó também, né, Um porque chegou nessa filho. década de enfim. E aí hoje eu me pergunto: "O que foi que eu fiz?", que eu acho que eu fiz muita coisa bacana, mas e o que eu quero continuar fazendo e o que eu não quero fazer mais. É, ou não quero mais, né, tipo, eu vi outro dia uma jornalista falar uma coisa muito interessante, que dá aflição nela aquela observação: "Ai, você não vai se reinventar aos 50 anos". Ela disse: "Gente, eu posso não querer me reinventar coisa nenhuma, eu acho que eu já fiz um monte de coisa boa Tá e eu bom não assim, quero, né? tá bom, não quero me reinventar, não quero, já tá bom, já fiz muita coisa, já sou o que sou, né, nas possibilidades que eu tive com o que a vida me ofereceu, né". Então é você saber, ainda quer o que é que você quer, né, quer realmente se reinventar, tá bom. Como você disse, você já fez tanta coisa, por que que a gente Sim, tem que fazer tanto e se reinventar tanto, claro. né? Eu sim, sou vulnerável, mas eu acho que eu também sou muito massa. E você? Eu também, eu me amo. E você, se ama, meu bem? Ó, abracinho, tá? E é isso, gente, chegamos ao final. Final não, isso é só o começo, viu? Verdade, isso é só o começo desse movimento maravilhoso, né? De mais e muito mais coisas que a gente tem para trazer. Episódios maravilhosos que virão, convidados especiais, com temas que vão ser muito instrutivos, não é, minha amiga? Sim, porque como diz Simone de Beauvoir, não se nasce uma mulher, torna-se mulher. Perfeito. Vamos celebrar, Vamos amiga? celebrar a produção, nosso espumante, né. Que maravilha, obrigada, Ah, obrigada. Felipe. Ai, Olha, que amiga. delícia, saúde, Saúde e paz. paz. Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos e até o nosso próximo episódio, né. Muito mais episódios. Ai, quem dera a vida fossem essas borbulhas douradas, inebriantes, né, amiga. Ai, tô com devaneios, desculpa. Acorda, Daniela, pelo amor de Deus. Quem disse que a vida é só isso, menina? A vida não passa, muitas vezes, né, de uma bebida amarga que desce goela abaixo, Como café? como o café, por exemplo. Hum. Amiga, esquecemos de falar do call to action. Já vai, diretor, ele falou para a gente falar das ações de Ah, chamada. Ai, meu Deus, claro! a gente conversa Bora tanto. falar, né, o que é que a Esquece do gente negócio tem aqui para de oferecer. comercializar o negócio, gente, não é não? E o que é que a gente tem mesmo para Call oferecer? to Fala aí. action significa, meu amor, falar para os nossos ouvintes que, por favor, nos sigam, nos assistam, Ai, por chamem as favor, por amigas, favor. vamos compartilhar de dores e alegrias, né, meu Sim. amor? Porque a gente tem As nossas muito. forças e vulnerabilidades, as nossas experiências, os nossos desafios, os nossos instrumentos, ferramentas e tudo que a gente tem para viver essa vida que não é nada fácil. Não mesmo. E quem te disse que era, mentiu para você, Mentiu, porque não são né? Não são borbulhas, borbulhas, nem de amor, amor, né? tá? Nem de amor. Não, não. Tá dito, diretor, call to action. Call to Ah, action. aí